Muito bem, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao IFOP. E hoje, agora, eu acho que essa prova é para valer, né? Vocês tiveram aquele contratempo, aquele transtorno de verem uma prova cancelada, o que não é uma coisa agradável. Surgiu aquele medo, aquela insegurança de que, eventualmente, essa prova poderia ser mais difícil. Não sou eu que tenho que julgar, é cada um de vocês. Mas eu acho que esta prova está bem no nível da outra, talvez até um pouco mais fácil. Então, a primeira questão da prova, eu tenho aqui o gabarito número 1, ela é uma questão de interpretação de texto, que como na outra prova, era só você achar o trechinho do texto para você acertar a questão. Se você tivesse que marcar qual estava de acordo, a resposta que está de acordo faz com que você volte ao seguinte trecho do texto, quando ele diz assim: na era moderna, a ultrapasteurização e a liofilização, métodos tecnologicamente avançados e super eficientes para a conservação de alimentos, são baseados, atenção, nos mesmos princípios do uso do calor e do frio. Então, quer dizer, nós estamos falando de uma coisa que é ultramoderna e que são baseadas nos mesmos princípios do calor e do frio. Aí, quando você olha a letra E, que é a resposta da questão número 1, ela vai dizer o quê? Que os métodos modernos de conservação dos alimentos baseiam-se em princípios já utilizados desde a pré-história. Olha, pessoal, mas isso que você leu não justifica, mas se você voltar um pouquinho, o calor do sol, do gelo, do fogo, elementos encontrados na natureza, foram os recursos primitivos de lá de trás. Então, na era moderna, que é avançada, usaram-se os mesmos princípios já usados anteriormente. Então, portanto, a questão número 1 tem como resposta a letra E. Vamos ver se vocês começaram com o pé direito. Muito bem, pessoal. Vamos então à questão de número 2. Ela pede que você assinale qual é a opção em que existe o emprego da vírgula correto. Na letra A indústria alimentícia brasileira, vírgula, tem cumprido. Essa vírgula já está fora do lugar, porque ela está separando o sujeito do verbo, isso não pode. Na letra B, um progresso visível se observa, vírgula, quando o mercado atual é comparado, vírgula, ao mercado de alimentos. Essa vírgula, antes de ao mercado, está incorreta. Se você compara uma coisa a outra. Comparado ao mercado, não poderia ter essa vírgula depois de comparado. Na letra C, no bojo da globalização, se insere, vírgula, a política. Também não. A política se insere. Essa vírgula depois de insere está separando o sujeito do verbo, coisa que não pode acontecer. Se você marcou a letra D de dado, você acertou a questão de número 2. O problema da letra E, montagem da legislação, vírgula, fortalecimento de órgãos, vírgula, criação de canais de cooperação, vírgula, entre entes governamentais, vírgula, chamamento da sociedade, vírgula, para o debate, tem vírgula demais, chamamento da sociedade para o debate. Você chama alguém para alguma coisa. Essa vírgula depois de sociedade não está correta. Então, a questão 2, a letra D de dado. Muito bem, meus amigos, a questão de número 3 pede que você assinale a opção que apresenta erro de grafia de uma palavra. Então, não sei se você já conseguiu captar desde o início ou não, mas você acertou caso você tenha marcado a letra C de casa. A palavra regenerativa, que vem do verbo regenerar, não é como está escrita aí, com J. Ela deve ser escrita com G. Acredito eu que essa tenha sido uma questão mais tranquila. Boa sorte.
Muito bem, meus amigos, a questão de número 4 é uma questão típica das provas da ESAF. É aquela que tem aquela introdução, falta você dar um encaixe para poder chegar à conclusão. Se você ler a introdução, você está vendo que ela diz assim: no cenário industrial da década de 80, surgiram os primeiros produtos enriquecidos com vitaminas e sais minerais, inicialmente produzidos exclusivamente ao público infanto-juvenil. No entanto, com a adesão do conceito pela população, começaram a surgir produtos também destinados à população adulta. Então, quando se está falando aí da questão de produtos de população adulta, ou quando se começa a falar sobre um cenário industrial, produtos com vitaminas e com sais minerais, você não poderia pensar na letra B de bola, que fala sobre os refugiados que estavam concentrados nos países da Europa. O negócio não é falar do âmbito político. Você também não deveria marcar a letra C quando fala do crescimento da economia mundial, permitindo iniciar uma nova vida. A questão não é de economia mundial. Também você não deveria marcar a letra D, que fala sobre a ascensão econômica da pós-guerra. O âmbito desviou novamente. E na letra E, falando da exigência, era daquilo que dava mais prazer. Não é uma questão de prazer, é uma questão de saúde. Acertou a questão quem marcou a letra A. Porque quando se disse lá no parágrafo inicial que a partir da década de 80 surgiram os primeiros produtos que era exclusivamente para o público infanto-juvenil e que depois começaram a surgir os produtos, olha como a letra A começa. Mas a evolução não parou por aí. Quer dizer, partiu do infanto-juvenil, foi para o público adulto e a evolução não parou por aí. Então, quer dizer, o que encaixa é exatamente essa situação que mostra algo que vai fechar com essa ideia de saúde e de alimentação. Então, a questão 4 tem como resposta a letra A. Vamos lá, meus amigos, a questão de número 5 é aquela questão típica da ESAF que faz uma mistureba gramatical e ali tem colocação de pronome, ali tem uso da grafia do porquê, ali tem uso do pronome relativo que, ali tem questão de regência nominal, enfim. Eles querem que a gente veja qual é a mudança proposta que faz com que haja correção. Então, se você marcou que para que o texto fique gramaticalmente correto, é necessário substituir uma coisa por outra, você deve ter marcado a letra D de dado. Porque a frase era assim: ao mesmo tempo, verificou que esses micro-organismos eram eliminados ao serem submetidos com uma temperatura não. As pessoas ou algo é submetido a outro alguém, ou uma coisa é submetida a um teste, enfim. Não, algo não se submete com outro algo. Algo se submete a outro algo, que é exatamente o que está dizendo na letra D de dado. As demais, se estão corretas, não podem ser trocadas por aquilo que a questão sugeriu. Tá bom? Vamos na frente. Muito bem, vamos à questão de número 6. Ela pede que a gente assinale um trecho que esteja gramaticalmente correto. Essa é a famosa procurar agulha no palheiro. A letra A, quando ela diz que uma simples pastagem pode tornar um pesadelo, não, uma simples pastagem pode se tornar um pesadelo, ou pode tornar-se um pesadelo. Faltou esse elemento se. Na letra B de bola, está meio estranho esse início. A quantidade de plantas para que a intoxicação ocorra é bastante relativa. Até aí está estranho, mas vai lá. E vai depender da espécie ingerida. Geralmente, o problema não é o problema desencadeia, é o problema se desencadeia depois que o animal consome. Então não é a letra B.
Na letra C de casa, os sinais de intoxicação, nos casos de consumo prolongado, são distúrbios hepáticos e gastrointestinais. Ok. O diagnóstico pode ser realizado com base nas informações, não é sob, é nas informações sobre os tipos de planta. Esse é o assunto, não é sob é embaixo. A letra D de dado é a resposta correta da questão. A letra E diz assim: o tratamento passa pelo uso de medicamentos em que promovam o restabelecimento? Não. Ela passa pelo uso de medicamentos que promovam o restabelecimento. Então, você vai marcar a letra D de dado. Vamos agora para a questão de número 7, que é um pouco pior do que a anterior. Você tem que assinalar qual é a opção aí que apresenta desvio. Eu acho mais difícil encontrar um desvio no meio de coisas certas do que uma coisa certa no meio de desvios. Mas vamos lá. Você acertou a questão se você conseguiu localizar um desvio na letra C. Antrax é uma doença causada por bactérias altamente infecciosas, vírgula, e que pode atingir. Não. Se o antrax é essa doença e se o antrax pode atingir, de duas uma. Ou você tem que tirar esse E, antrax é uma doença causada por bactérias altamente infecciosas, vírgula, que pode atingir tanto animais quanto seres humanos, sem o E. Porque se o E está unindo duas orações de mesmo sujeito, ele não pode ser precedido dessa vírgula que tem E. Ou você tira a vírgula e deixa o E, tirando o quê? Antrax é uma doença causada por bactérias altamente infecciosas e pode atingir sem o quê? E sem a vírgula. Ou então, você mantém a vírgula, tira o E e deixa o quê? Mas mesmo se você não percebeu isso aí, essa história de dizer que ele pode atingir tanto animais quanto seres humanos, cuja maior incidência em animais herbívoros, eu tiraria esse cuja e diria, e sua maior incidência é em animais herbívoros. Então, existe um problema de má estruturação na letra C de casa, que é a resposta. Vamos agora à questão de número 8, que é uma questão de um assunto que a ESAF nunca deixa de cobrar, que é crase. Então, o termo bioeconomia designa a ideia sem crase. Então, o verbo designar é um verbo transitivo direto, designa algo. Então, se eu substituir isso por um masculino, designa o problema, designa o objetivo. Então, o número 1 sendo A sem crase, nós mantemos a letra A por enquanto. Então, vamos lá. A outra diz assim, alterações biotecnológicas de forma a elevar. Como elevar é um verbo, e antes de verbo não se usa o acento indicativo de crase, o segundo A também é puro. Então, os dois primeiros As sendo sem crase, nós continuamos marcando a letra A. Bom, depois o 3 diz assim, a economia da saúde relacionada à farmacogenética. Se relaciona a. Farmacogenética é feminino. Se relaciona ao problema. Se relaciona ao assunto. Então, o A é craseado. Aliás, o próximo também. Porque quando se fala relacionada à farmacogenética, aos elementos funcionais, aos equipamentos médicos e à terapêutica, pode olhar, os masculinos aí estão como ao. Então, os dois femininos têm que ser A craseado. A resposta, de fato, é a letra A. E pela letra A, devido às suas características, esse A ficaria craseado. Mas ele poderia ficar sem, porque o uso do acento de crase antes dos pronomes possessivos femininos é facultativo. Então, pode marcar a letra A e seja feliz.
A questão número 9 foi a segunda questão de interpretação de texto da prova. E uma questão como a número 1, também de você dar sorte de achar o trecho. Eles pediram que a gente lesse o texto e que a gente descobrisse qual das alternativas estava de acordo com o que ele disse. Se você localizar esse fragmento aqui do texto, olha, somente em junho de 2010 foi criado o primeiro banco de germoplasma de animais selvagens da América Latina. E aí está dizendo que foi criado pelo Jardim Zoológico de Brasília como uma estratégia alternativa para a conservação de espécies ameaçadas ou em perigo de extinção, utilizando gametas, tanto gametas quanto células somáticas e células tronco, que é o que está dizendo na letra B de bola. O Banco de Germoplasma de Animais Selvagens da América Latina, em Brasília, conserva gametas, células somáticas e células troncos de espécies ameaçadas de extinção. Somente reestruturar uma coisa que estava aí no finalzinho do texto. Acertou? Que bom! Vamos à questão de número 10, uma questão sobre a correspondência oficial. Então, é o seguinte, aquilo ali é o tipo da coisa de decoreba. Na letra A, por exemplo, existe o seguinte erro. Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. É verdade. Só que a única diferença entre eles não é que o aviso é expedido exclusivamente por deputados. Não. Ele é expedido exclusivamente por ministros. Então, a letra A não é a resposta correta. A letra B de bola é que é, porque quando se fala em comunicação oficial, de fato, embora ela seja expedida por um órgão público, ela não pode ter jargão, ela não pode ter linguagem muito específica. Se ela é oficial, se ela é, portanto, algo que não está por debaixo dos panos, não está escondido, tem que ser usada uma linguagem padrão. Não pode ter regionalismo, não pode ter jargão técnico. Qualquer pessoa é obrigado, vamos dizer assim, a entender. O problema da letra C é que eu não posso, numa correspondência oficial, renovar os protestos de minha estima e consideração. Eu não tenho que estimar nada, porque a construção é objetiva, não é subjetiva. Com relação à letra D de dado, se eu estou usando Vossa Excelência para um homem, ele não está atarefada, o homem está atarefado. Eu tenho que concordar de acordo com o gênero, com o sexo da pessoa. E na letra E, essa história de ilustríssimo e de digníssimo e de doutor. Gente, havendo título ou não havendo título, primeiro, você não pode chamar de doutor quem não tem doutorado. E segundo, doutor não é pronome de tratamento. E terceiro, esses adjetivos ilustríssimo e digníssimo, que têm juízo de valor, não são neutros e, portanto, não podem ser usados. Tá bom? Marquem, portanto, a letra B de bola para a questão 10.